Realmente, em meio à luta, em meio a aflições, em meio à situação contrária, nós pegamos e questionamos muitas vezes se realmente o Senhor está conosco ou se Deus não está conosco. Será que o Senhor nos ama realmente, como nós lemos nesse versículo de Isaías 49:15? Ei, meu Deus, se realmente nós soubéssemos o amor tão grande que o Senhor tem para com a nossa vida, mas acontece que nós formamos um padrão de vida, e esse padrão nós queremos que o Senhor enquadre nesse padrão para com a nossa vida. Nós queremos que o Senhor aceite o nosso padrão de vida, aceite a nossa maneira de viver, como nós queremos, não como Deus quer. E aí nós questionamos o Senhor e falamos: Senhor, onde é que está o Senhor? Será que o Senhor me ama mesmo? Amado, é inquestionável o amor de Deus em relação à nossa vida. Você pode observar em Isaías capítulo 55, 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo realmente que o nosso caminho, quando nós estamos fora da direção de Deus, não é o caminho de Deus. Nós temos que entender uma coisa, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos entregando também a liderança de nossa vida, nós estamos entregando a nossa própria vontade, nós estamos renunciando à nossa própria vontade. Eu acho interessante, amado, que Jesus ele diz muito claro no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz uma palavra maravilhosa: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele, no sentido, ele abriu os braços e convidou todos para ir até ele, os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e ele disse que aliviaria. Ele chamou todos, aleluia, para a convocação, para dar alegria. Essa convocação ele expediria alegria, ele expediria paz, ele daria tranquilidade, conforto, sossego, aleluia, e muitas outras coisas mais. Mas eu acho interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, louvado esteja o nome do Senhor Jesus, capítulo 9, versículo 23, aqui já começa a mudar o chamado. Aqui Jesus diz assim: ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui ele já mudou. Ele disse que se alguém quisesse ir até ele, tinha que negar a si mesmo, tinha que renunciar a si mesmo. E o que é o negar? O negar o nosso próprio eu, negar a nossa direção, negar o nosso caminho. Porque o nosso caminho, se o nosso caminho fosse reto e correto, seria do caminho de Deus. Mas ele disse que aquele que negasse, ele vai mais profundo ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mesmo livro de Lucas, capítulo 14, ele vai dizendo algo muito sério. 14:25, ele vai dizendo assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha para você ver bem, que palavra maravilhosa.
Então, amado, nós temos que entender que existe um padrão diante de Deus. O Senhor nos ama, Ele nos ama mesmo, porque Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Ele deu, Ele foi humilhado, Ele foi açoitado, Ele foi até a morte, por amor a mim e a você. Só que tem um ponto, Ele exige também de mim e de você, que Ele venha ter o domínio, que Ele venha ter o controle de nossa vida. Nós temos que entregar, e quem ama, corrige. Olha para você ver bem, a palavra de Deus, ela diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Então ele diz que ele corrige quem ele ama. Então nós estamos sendo corrigidos por Deus, não porque Ele não nos ama, é porque Ele nos ama. Então Ele nos ama tanto, que Ele quer nos corrigir, nos disciplinar, para nós venhamos a entrar na vontade do Senhor. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, versículo 9, nós oramos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, amado, dói. A vontade de Deus dói. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas não deixar a nossa de lado. Nós queremos comparar, infiltrar a nossa vontade na vontade de Deus. Jamais Ele vai aceitar. Porque Ele diz que os nossos caminhos não é o caminho dele. Então a vontade de Deus é suprema. E a vontade de Deus é inquestionável. Nós podemos até questionar a vontade de Deus, mas ela é inquestionável. Porque o Senhor, Ele não vai mudar a sua vontade por mim ou por você. Nós temos que entender e aceitar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus que vai dizendo, nós temos que entender que nós somos vaso de misericórdia. Nós somos vaso de misericórdia. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 9, versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós somos usados de misericórdia. Então, amado, a misericórdia de Deus foi tão grande, que Ele nos elegeu, mas Ele não esquece de você, porque o único sinal que o homem, com permissão do Pai, fez no Filho, foi a marca dos cravos, que estão na palma das mãos do Senhor Jesus, e nos seus pés. Quando Ele levanta a mão para abençoar, Ele lembra de você, que aquele escravo, aquelas marcas daquele escravo, está na mão dele, por amor que Ele tem a você. Então Ele nunca esquece de você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.